E lá vamos nós. Pessoal, o pastor Silas Malafaia foi no enterro do pastor Marquinhos, viu? E Silas Malafaia lá falou algo muito importante e interessante, e a gente tem que ser justo. Eu vou trazer aqui para você a diferença do pastor Silas Malafaia nessas situações aí e comparada ao pastor Ailton José Alves, quando acontece isso aqui na Assembleia de Deus, viu? Vou mostrar isso aqui para você. Vamos lá, vou colocar aqui o que o pastor Silas Malafaia falou lá no velório do pastor, né, Marquinhos. Vamos lá. Aqui, dá um tempo, porque às 13 horas tem que encerrar. A minha palavra aqui é a nossa esperança. Estamos baseados em quê? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, fala da nossa esperança. Ele diz uma coisa interessante: eis que vos digo um mistério, isso é, algo não revelado, algo não entendido. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ante a última trombeta, num abrir e fechar dos olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de mortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o final é que é lindo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos 14:9, diz que foi por isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Quando o homem pecou, Satanás passou a ter o domínio, o império da morte. Ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna. Então, Jesus, pela sua morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte. E Apocalipse 1:5 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. E aí o texto, para completar isso, no versículo 18 diz: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a nossa esperança. Marquinhos Menezes e todos os santos ressuscitarão em um corpo glorificado. A minha lembrança acerca dele: um cara com muita garra, com muita energia, com muita vontade de viver e de servir a Deus. Ele fez um trabalho excepcional na nossa igreja em Niterói, e pregava sentado, porque não tinha força para ficar em pé, dirigia culto sentado, como já foi dito aqui, saía de hospital e ia para a igreja e queria dar atendimento, e sempre tinha uma coisa, uma estratégia. E eu tenho uma boa recordação da sua vida, do seu ânimo, das suas palavras, quando me ligava. E quando a Lília me mandou a mensagem, dizendo: pastor, 4 horas da manhã, ele estava lutando para respirar. O cara lutou pela vida todo o tempo. Aí deram um calmante, ela falou, deram um calmante, né, agitado, e aí, por volta de 6 horas, quando acordou, ele tinha passado para o Senhor. Então, nós, como já foi dito aqui por outros, temos que ter a nossa vida em Cristo e com Cristo, porque Ele é a vida eterna e só Ele pode dar a vida eterna. E quem não está preparado para isso, que acerte, que conserte, que entregue a sua vida, porque a Bíblia diz, Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez
e depois segue-se o juízo. E Paulo, em Romanos 14:12, diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então é aqui nessa vida que nós estamos decidindo a eternidade. Na verdade, a saudade é natural, o homem luta contra a morte, que nós não fomos feitos para morrer, isso pertence à nossa natureza, perfeitamente normal vivenciar luto, perfeitissimamente normal, mas não viver em luto. Vivenciamos o luto, mas vamos seguir em frente. Creio, profetizo, bênçãos para você, Lília, para você, Sofia. A igreja não desampara. Isso é uma marca. É uma marca da nossa igreja. Aleluia. Nós não desamparamos os nossos. Aleluia. Nós não desamparamos mulheres de pastores. Isso é uma marca nossa. Fique tranquila que nós estaremos. Estudo da sua filha, fique tranquila. Que nós não esquecemos o bem que as pessoas nos fazem. Aleluia. Nós somos uma igreja que temos memória, que temos história, e tenho certeza que Deus vai conduzir vocês em triunfo, em bênção, nesse momento agora de luto, que é normal para todos nós, mas tem vitória, tem bênção e tem uma caminhada e uma jornada. Eu vou deixar você, Lília, para dar uma palavra e vamos fazer uma oração para encerrar. Pronto, vocês viram aqui o pastor Silas Malafaia falando que não vai desamparar a esposa do pastor, né, Marquinhos Menezes, né? Não vai separar, porque ele disse que isso aí a igreja dele nunca fez, de abandonar a viúva e tal. Agora, veja só, glória a Deus, viu, pastor Silas Malafaia? A gente aqui é justo, viu? A gente aqui é justo, glória a Deus aí, porque a sua igreja não abandona as viúvas, não abandona, né? Poderia também dar uma força aos membros também aí, tal, tudinho, né? Mas, vamos lá. Enfim, meus irmãos, os membros também, né, pastor? Que perdem a esposa que perde seu esposo, tal, tudinho. Eu acho que a igreja dá um suporte ali também, um apoio ali, deve dar, né? Porque esses membros aí é que ajudam aí com dízimo, oferta, voto, essas coisas todas. Agora, veja só. Por esse lado aqui, eu e você, todo mundo aqui vai concordar com o pastor Silas Malafaia, a gente tem que ser justo. Ou não é? Que ele vai dar o suporte lá, a viúva lá, não vai desamparar ela. Não é verdade? Agora, sério mesmo, aqui na Assembleia de Deus, em Pernambuco, em Recife, não acontece isso. Você não acredita em mim, não? Eu vou deixar um vídeo aí, você vai ver como ele partiu, como ele foi abandonado pela igreja e a família também. Olha, eu acho isso uma barbaridade, quando abandona ou os membros ou os pastores, obreiros. Está errado. Para essas igrejas chegarem onde chegaram, primeiramente Deus e os fiéis. O pastor sozinho não vai chegar em lugar nenhum, meu irmão. O pastor sozinho não vai abrir igreja ali sozinho para bancar isso, bancar aluguel, bancar água, bancar luz sozinho e sem ninguém congregar. Como é que ele vai? Então as pessoas vão lá, ajudam com seu dízimo, com as suas ofertas. É ou não é verdade? Então, quando uma pessoa lá, um membro, perdeu o esposo, ou perdeu a esposa, tudinho, a igreja tem que dar um suporte ali para aquelas pessoas. Você concorda comigo ou não? Mas são muita gente, mas dá um jeitinho. Não recebe dízimo de muita gente? Não tem dificuldade para receber oferta e dízimo de muitas pessoas, né? Mas para dar o suporte tem? Não, peraí. Temos que cuidar dessas pessoas, sim. Partiu, vamos lá, vamos dar uma força, vamos aqui na igreja orar, todo dia era membro da nossa igreja, vamos dar um apoio. E eu acho que a igreja de pastor Silas Malafaia deve fazer isso aí. Estou dizendo assim, tá bom? Mas aqui em Pernambuco é completamente diferente. Eu vou deixar esse vídeo aí para vocês aí, e vocês acompanham aí, tudo direitinho, e deixa aí sua opinião, o que é que você acha. Pastor Silas Malafaia acertou aí. Vai dar suporte a ela, tudinho, não vai abandonar a família, né? Graças a Deus. Mas aqui em Pernambuco aí, meu irmão, o pastor não partiu, olha, a família, olha, e se vire. Presta atenção nesse vídeo aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, pessoal. Meu nome é Davi Santana.
Eu estou aqui para expressar o meu sentimento de revolta, porque eu sou filho do presbítero, saudoso presbítero José Nelson de Santana, o qual está com Deus agora, e venho demonstrar aqui a minha revolta, a minha indignação com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do estado de Pernambuco, pelo desprezo, o qual ele morreu como indigente e desprezado por todos, menos por Deus. Aqui a foto dele, vocês podem ver. Ele era presbítero com ação pastoral. A carteira funcional dele tá aqui. No ano de 92 ele foi designado pelo pastor Benaías Victor de Souza para tomar conta do campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Itacuruba. Daí, com ação pastoral, o acordo naquele tempo foi que, como eu tinha poucos membros, todas as rendas daquela igreja seria para o campo, para a manutenção da obra do Senhor naquele lugar. Só que a realidade foi diferente. Meu pai, chegando lá, poucos membros, ele teve que trabalhar na forma braçal para sustentar a sua família. Trabalhou duramente no campo para salvar almas para o Senhor e também trabalhou fortemente para sustentar a sua família na roça, na agricultura, na enxada, porque as ofertas não dava para suprir a necessidade dele. Uma vez também que até minha mãe era zeladora, não tinha dinheiro para pagar na zeladora, então minha mãe era zeladora. Passaram-se 15 anos dessa forma, a igreja cresceu, e com a mudança de pastores viram que realmente as contribuições melhoraram, resolveram tirar as contribuições de lá. E após a retirada das contribuições, o pastor Barbosa viu que a manutenção dele ele não tinha como suprir a necessidade da sua família. Então resolveram se fazer uma ata dada a ele a quantia de um salário mínimo, e esse salário mínimo nunca foi cumprido. Isso no ano de 97, a igreja já tinha crescido, tinha bastante ofertantes, bastante contribuintes dos dízimos. Só que a partir daí eu começou as injustiças com meu pai. Meu pai nunca recebeu salário mínimo, feito em 2007, por ata, de acordo com todos, isso foi acordado com todos os obreiros da igreja. Chegou em 2009, meu pai o prefeito se compadeceu dele e deu um contrato a ele. Então ele teve que trabalhar na prefeitura para poder suprir a necessidade da sua família, dos filhos, porque escola, comida, porque a igreja não tinha como sustentar. Daí acabou o mandato do prefeito, então ele ficou novamente sem dinheiro. Então todos os dinheiros da igreja do campo iam para a floresta. Eles viam a situação deles, mas nunca se compadeceram. Meu pai de joelho no chão, trabalhando, orando nas vigílias para Deus aumentar as quantidades dos dízimos de ofertas, as rendas naquela cidade. No ano de 2014, meu pai foi acometido pela doença de Alzheimer, onde começou a doença, só que não tinha sido diagnosticado. Mas a demência já começou, isso já com 23 anos de campo, de obras, de vigílias, de orações e campanhas evangelizadoras. Então, em 2014, o pastor Luiz Gomes resolveu jubilar ele, ou seja, prometeu uma casa aqui na comunidade aqui de Carnalbeira, na zona rural. Prometeu essa casa para eles ocupassem para o total outubreiro. Só que a casa, com as paredes baixas, meu pai saiu de lá e ele cessou toda a obra. Por quê? Porque ele fez isso de má fé, os usos de má fé. Meu pai já estava demente, só que não tinha ainda certeza, fez vários exames e a demência chegou. Meu pai não se prestou mais para servir para a obra, não prestou, então substituíram ele e desprezaram. O acordo do pastor Luiz Gomes caiu por terra. O pastor Jean chegou e fez um reacordo para erguer a casa dele. Pagava um salário mínimo para ele, para aluguel, água e luz, entendeu? E para a feira. Sobrava R$400 para ele fazer a feira. Isso, só o remédio de Alzheimer dele já custava R$98. Então ele decidiu ou comer ou tomar o remédio. Então tomaram a decisão de
comer e o remédio dele. Então foi acometido, aumentou a doença. Falei com o pastor Luiz Gomes, ele disse que não tinha condição de ajudar ele. A igreja evangélica de Assembleia de Deus de Floresta, com a renda normalmente de 12 mil reais a 14 mil por mês, disseram que não tinha condição de ajudar com remédio de 98 reais. A doença foi se agravando e o Alzheimer chegou, ele foi diagnosticado. E foi esquecido injustamente, entendeu? Injustamente, não recebeu aqui visitas nenhuma, nunca tomou uma Santa Ceia, desde quando chegou aqui na Museu do Carnalbeira, nunca deram uma Santa Ceia a ele. Meu pai, a doença foi se alastrando, então ele ficou beneficiado pelo INSS. Enfim, a casa ainda está aí em construção, ele foi esquecido. Meu pai, as depressões que esteve com as falsas profetas aumentou essa doença dele, e os acordos caíram por terra, usaram de mentira. Meu pai, cada dia que passou, sempre a doença lastrando e abandonado. Então está aqui meu sentimento de revolta. Meu pai está com uns 20 dias que meu pai morreu. E nenhuma assistência. A assistência foi mínima. Apenas um carro que deram lá para ajudar a procurar meu pai, que ele, devido à doença cometida, eles fugiam no mato e ninguém sabe, a gente achou ele morto. Então o pastor não ligou, não deu assistência nenhuma. Está aqui minha mãe desprezada. E vou mostrar um pouco a casa que eles abandonaram o presbítero José Nelson. Disseram que se ele viesse para essa casa aqui, venha para uma casa que foi cedida pelo irmão dela, da minha mãe. Disse, vai para lá, com 3 meses nós iremos ceder essa casa, vamos concluir a sua casa. Eles moravam em Floresta, no Campo Floresta Herói. É o seguinte, vocês vão com a casa alugada, que daqui a 3 meses sua casa vai estar pronta. Então foi cedida essa casa. Olha as condições da casa. Se você ver os móveis deles aqui, ó. Acabou tudo. Acabou os móveis, o cupim comeu. Isso já desde o ano, já está com 1 ano e 4 meses esses móveis aqui. Entendeu? Jogado aqui por conta. Sabe por quê? Por conta de uma mentira. Lá na cidade de Itacuruba eles tinham, um pouco eles ganhavam, mas tinham saneamento básico. Agora vem olhar as condições precárias, onde a mulher do presbítero com ação pastoral se encontra. Banheiro em péssimo estado. Aqui a porta da cozinha. Cozinha de fogão a lenha. Olha as condições do banheiro, onde eles tomavam banho, tomam banho. Aqui é a pia onde ela lava roupa. Entendeu? Isso aqui é uma situação desumana, onde um homem ralou o joelho, orou bastante, entendeu? Orou bastante e o resultado do fim dele foi isso, jogado aqui no mato. Minha mãe hoje tem problema de reumatismo, ela não consegue andar, não consegue trabalhar, o benefício foi cancelado. Vou lutar para ver se ela consegue esse benefício, porque era um auxílio doença. Ela está ali nessa situação. Aqui é a mulher do presbítero, onde a mulher ajudou ele na batalha, orando as orações, e está aqui. Aí, essa é a mulher do presbítero, onde passou 23 orando junto com ele, 23 anos orando na congregação, cuidando de campanha evangelizadora. Hoje está aqui na roça, nessa situação, abandonada, sem salário, abandonada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, na gestão do pastor Jean e o pastor José Ailton Alves. Está aqui, não tem um suporte de saúde, não foi aposentada porque era mulher do pastor, tentou, mas não conseguiu. Mas ela era agricultora, mas saiu da agricultura para cuidar da obra de Deus e não foi aposentada e não tem benefício, não está aqui desprezada. A ajuda que tinha tiraram. E a ajuda que tinha foi tirada dela. Ela também está com sua indignação, não tem um centavo aqui no bolso para comer ou para beber. Essa é a minha indignação, minha gente. Vocês que são membros da Assembleia de Deus, prestem atenção o que o pastor, o gestor de vocês estão fazendo, o gestor Ailton José Alves, na gestão aqui de Floresta do pastor Jean. Estou indignado. Meu pai morreu desprezado, entendeu? Abandonado pela Igreja Evangélica, não por Deus nem por nós, mas pela Igreja, onde tanto prestou serviço,
tanto orou em campanhas para Deus ajudar essa obra. Fica aqui minha indignação e obrigado.